Uma mulher falar em público era indecente. Aí suponhamos que aqui no Brasil tem essa lei. Aí agora vem, o evangelho chega aqui no Brasil. Chegou aqui no Brasil, os missionários, eles olham o que é que eles percebem? Eles percebem um país onde a sua cultura, a sua lei proíbe que mulheres falem. Então o que é que eles vão fazer? Para não ser entrave, impedimento na propagação do evangelho, porque, para ser sincero, a questão não é se é homem ou se é mulher. A questão não é questão de ser mulher ou de ser homem. A questão é a propagação do evangelho. Então, para Paulo sabia que não havia problema nenhum, por Deus, da mulher falar. Preste atenção aqui. Repito, quando nós vamos interpretar a Bíblia, precisamos analisar o contexto. Toda a visão, toda a estrutura é antiga. Quando eu falo antiga, não é desfazendo da veracidade da Bíblia, não. É falando a questão da visão moderna para o tempo de Paulo. Onde Paulo estava, havia uma lei que impedia que a mulher falasse. Como é que Paulo iria abrir espaço para as mulheres pregarem, para as mulheres exercerem o ministério? Isso aqui em Corinto. Aí agora, gente, se tiver um sonzinho aí, um brega, se tiver um brega aí no fundo aí, não é aqui em casa não, tá lá fora, tá? Então o que é que acontece? Paulo estava dentro desse contexto. Então quando nós vamos falar de fazer um evangelismo, precisamos respeitar aonde nós estamos chegando. Vamos supor que eu saio daqui e vou fazer missões em uma comunidade onde lá dentro mesmo da comunidade existem regras. Então ali na comunidade, ali existem regras. Então eu preciso respeitar as regras daquela comunidade. Eu estou chegando. Então a questão aqui não é ser homem ou mulher, a questão era o evangelho ser pregado. Então Paulo olhou e Paulo sabia que se as mulheres ficassem falando na hora dos cultos, iria haver problema, iria surgir situações, porque se as pessoas lá fora ficassem sabendo, iria ser escândalo. Eles iriam ficar escandalizados porque a mulher tá falando gente, ali tem uns crentes ali, tem um pessoal ali que são crentes. E mulheres falam nas suas reuniões, isso é inaceitável, isso daí é imoral. Onde é que o nome de Cristo ia ser glorificado aos olhos daquelas pessoas? Não seria. Então como é que eu vou interpretar as escrituras olhando para agora? Como teve um pastor mesmo que disse que o pastorado feminino surgiu com o feminismo, depois do feminismo. Só que ele não olhava para trás, um pouco mais atrás, né, antes do feminismo, que na verdade textos foram adulterados, para quem não sabe. O nome de Júnia era apóstola. Júnia era apóstola e Paulo louva a sua vida e a vida do seu esposo. Até alguns anos atrás, era pregado que Júnia era um homem. Só que, para a glória de Deus, homens, pastores, teólogos começaram a se aprofundar na questão. E foi descoberto que não existe nenhum manuscrito onde atribua este nome a um homem. Só mulheres. Aí o que passaram a dizer agora? Que ali não se tratavam, como antes, né? Não se tratava de apóstolos,
mas de pessoas que eram ajudadoras, que ajudavam aos apóstolos. Simplesmente porque é mencionada uma mulher no meio dos apóstolos. E provavelmente Júnia tenha visto Jesus, tenha recebido a pregação de Jesus. Estamos diante da Bíblia Sagrada e existem muitas coisas que não foram escritas. Muitas coisas não foram escritas. Mensagem de Jesus, milagres de Jesus, como disse João, que não caberia em todos os livros. Jesus fez muitos milagres, muitos que não constam, que os próprios apóstolos, os próprios evangelistas não contaram. Cris, o que você quer dizer com isso? É que, sim, muitos interpretaram as escrituras erradas. E eu sei que tem pessoas que, se ouvir o que eu estou dizendo, vai dizer: quem é você para dizer que o reverendo fulano de tal está errado, que o teólogo fulano de tal está errado, que ciclano está errado? Quem é você? Eu louvo a Deus, eu posso não ter um diploma de teologia aqui atrás ou um anel no dedo, mas eu louvo a Deus pela fome e a sede que Ele me dá de buscar a verdade. E uma coisa eu aprendi: não é replicar o que os outros falam, é analisar o que eu estou ouvindo. E é o que eu ensino. Eu não ensino as pessoas a viverem o que eu falo, mas a analisarem o que está sendo saído da minha boca. E as pessoas olhem, peraí, analise. Porque não é você fazer o que alguém está dizendo, é realmente você parar para analisar o que está sendo pregado. O conhecimento de Deus, a interpretação, o discernimento é algo que vem de Deus. E tem quem busca. Quem não busca não vai ter nunca. Vai ficar por aí sendo enganado. Eu vi o pastor quando ele disse assim, duas coisas que para mim ele foi muito infeliz. Ele gosta muito de fazer crítica a quem pensa diferente dele. Esse pastor gosta muito. Eu não vou nem citar nome aqui, mas ele é um tipo de pastor que gosta muito de estar fazendo crítica aos outros. E não é crítica construtiva, é porque ele é o dono da razão, ele tá certo, ele dá certo em tudo que ele fala. E o povo, e em volta dele todo mundo tá errado. Claro que os seus seguidores, né, vai concordar com ele. Ele abriu a boca e disse, primeiro, que o ministério feminino surgiu com o feminismo. E segundo, que Débora foi juíza e líder de Israel, por quê? Porque os homens eram fracos. Então ele disse, preste atenção nisso que eu vou dizer a você que é uma coisa muito séria. Então ele disse que aonde tem uma liderança feminina, tem homens fracos. Olhem o absurdo que este homem fala. E eu olhei, eu não vou nem perder meu tempo respondendo esse homem. Até porque, uma coisa, quando Paulo foi levantado por Deus, o ministério apostólico de Paulo foi reconhecido 15 anos depois. Paulo não foi levantado hoje e reconhecido hoje, não. 15 anos se passaram para que o ministério apostólico de Paulo, para que fosse reconhecido que de fato Deus, preste atenção, não foi apóstolo ungindo apóstolo, foi Deus quem levantou Paulo. O Espírito Santo de Deus encheu a vida de Paulo. E Paulo saiu propagando o evangelho de Jesus entre os gentios. Então, quando nós olhamos e percebemos claramente que é Deus quem constitui, então a pergunta é, onde está um texto que diga que Deus só constitui homens? Ah, a resposta está, não tem versículo dizendo, não tem versículo dizendo, mas a resposta está no fato que a gente não vê mulheres. Aí a gente vai ver mulheres mestre, como Priscila,
Eu falei aqui no primeiro, né, no outro vídeo, Priscila era mestre. A gente vê, nós vemos Júnia como apóstola e que agora ninguém mais quer reconhecer que ali se tratavam de apóstolos, porque hoje entende que não é um homem, mas é uma mulher, aí agora desmoronou toda a interpretação. A gente vai ver Evódia. A gente vai ver Sinteque, que até teve um problema, né? Que elas tiveram problemas e Paulo orientou-as que voltassem, né, a ser como era antes, exorta-as, porque elas eram mulheres de Deus, mas que como, né? Às vezes tem desentendimento, entre outras mulheres mais que Paulo cita. As mulheres que ajudavam na obra. Interessante, engraçado, é que alguns, não são todos, mas alguns que são contra o ministério feminino, mostra as mulheres no ministério apoiando financeiramente, como se as mulheres fossem usadas simplesmente para manter obra financeiramente. A questão não é ser homem ou mulher, a questão é ter capacidade. A questão é ter capacidade. Então a gente percebe que precisamos levar em consideração isso no texto. A questão em análise não se refere a presidir uma reunião, pois, preste atenção aqui, o texto, esse versículo aqui de Coríntios, onde Paulo orienta que a igreja, que as mulheres estejam em silêncio, né? Aprenda em silêncio, e se tiver alguma coisa, né, quiser aprender alguma coisa, pergunte o marido em casa. Esse texto não tem nada, não se refere à questão de presidir uma reunião, pois à época possivelmente nem se aventava tal questão. Por quê? Todo mundo sabia, a mulher não pode falar, mulher não pode falar. Imagine presidir uma reunião. Se ela não podia nem fazer perguntas, imagine presidir. As mulheres deveriam permanecer caladas, mesmo se desejassem ser instruídas em alguma questão. Elas tinham que aprender lá, chegar, sentar e ficar calada. Só ouvindo. Na questão de aprender, tá? Só escutando. Nem perguntar, podia perguntar. Se quisesse fazer alguma pergunta, quando chegasse em casa, perguntar: marido, o que significa isso? Entendeu?